Dá a impressão que você está saindo sobre o livro, todas elas falam, você fica na dúvida se aconteceu, se esse cara... E a sensação que eu tenho é que você não está nem um pouquinho preocupado como autor, que você está justamente dizendo, certamente você vai parar aí e vai ficar pensando, será que aconteceu, não aconteceu, e o importante não é... É uma possibilidade, porque assim, eu não tenho pessoalmente nenhum interesse em autoficção, porque, enfim, dificilmente eu leio um livro que o autor é o próprio personagem que é legal. Não me interessa as questões, sabe, pequenininhas de pessoas que, enfim, isso não me interessa. Mas não acho que não seja boa literatura, é que a mim não me interessa, é só isso. E no caso, o Dório Alfineto, que é meu parente, ele, para mim, tem uma história muito mais interessante, mas ele é tão assim, digamos, recatado e ele também acha que a vida dele não tem tanto interesse assim, que ele não quis falar sobre a vida dele, ele escreveu histórias dos outros, né? Ele ficou bastante chateado quando eu escrevi nem a biografia dele, umas pequenas pinceladas da biografia dele, porque ele falou que aquela é uma mentira deslavada, né? Então, assim, digamos que não há uma... Não é um livro escrito contra a autoficção e nem contra as biografias, autobiografias, absolutamente não, definitivamente não. Mas certamente é um contraponto, né? É um contraponto, porque, como eu disse, realmente a mim não me interessa nem um pouco, absolutamente nada, a vida das pessoas. Eu acho muito mais instigante a vida de personagens que não existem, que você de repente torna-os concreto. Eu acho que a vida que corre por trás dessas personagens a vida é muito mais interessante, muito mais pulsante. Por exemplo, eu acho, sinceramente, pode ser que nem o Dório nem eu tenham conseguido escrever as histórias bacanas dessas pessoas que estão aí, mas eu acho que as histórias que essas pessoas têm ali no livro são muito mais interessantes que a maior parte das coisas que eu ouço de pessoas reais e concretas. Entendeu? Pode ser até que no livro não tenha conseguido passar isso, mas que as personagens são muito mais instigantes do que a vida das pessoas que eu conheço. Isso, sem dúvida, todo o trabalho desse livro está baseado nesse pacto, que é o pacto contrário que eu faço com o leitor. Quer dizer, ao invés de eu fazer um pacto de verossimilhança, eu faço um pacto de inverossimilhança. E, curiosamente, teve um crítico que não entendeu tão pouco isso, que o livro tem um título evidente, Flores Artificiais. Portanto, eu estou dando a ele a chave para entender que é um livro sobre artifício literário. E ele criticou chamando o livro de artificial. Claro que ele é artificial, o título do livro está claro que são flores artificiais. Agora, veja bem, artificial não significa que seja melhor ou pior. A literatura ou a arte de maneira geral, ela é artificial. São artificiais, tudo é artificial. Porque a partir do momento que eu me proponho a relatar qualquer coisa, eu estou tornando essa coisa artificial. Porque eu estou selecionando, eu estou recortando, eu estou dando a minha versão. Portanto, é totalmente artificial. Agora, eu e o Dório, né? O Dório não, porque o Dório colocou o título dele de Viagem à Terra Alheia, ok, mas eu coloquei claramente, isso aqui são flores artificiais, portanto elas não são artificiais, é claro isso, quer dizer, agora, artificial não significa artificialidade, significa artifício, né? Você vai usar de um artifício para recriar a vida, né? Então é exatamente isso que eu propus, usar de um artifício para recriar a vida. Querer encontrar, digamos assim, realidade na ficção é tão bobo, tão besta nesse sentido, quanto querer o contrário, quer dizer, achar que a vida é real. A vida não é real. Se eu contar, por exemplo, episódios da minha vida, vocês não vão acreditar. Se vocês me contarem episódios da vida de vocês também, eu falar, não é verdade, porque é isso, é querer encontrar realidade no artifício ou artifício na realidade. Eles existem, as coisas são. Não tem... A conexão é isso, nós temos que organizar a vida, né? Senão a gente enlouquece, né? Então o que a gente faz, eu acho, é exatamente isso, é selecionar.
Então, por exemplo, talvez o episódio mais terrível da vida humana seja a morte, né? E o que você faz para você sobreviver à morte do outro? Você então tem o luto, e eu acho uma das maiores perdas que nós temos na sociedade contemporânea é não ter o luto, porque o luto é exatamente o momento em que você se resguarda um pouco para você exatamente refletir sobre a sua própria vida, a sua própria morte, enfim, que queira. E portanto, aí o que você faz? Você vai então, a partir daquele momento, você vai fazer a seleção das coisas da sua vida para você conseguir dar um passo à frente, porque senão você não consegue. Então, assim, o que é real, o que é ficção? Eu sento com a minha irmã e a gente começa a conversar sobre meu pai e minha mãe, que é o meu pai, é o pai dela, é a mãe dela, é a minha mãe também, e nós vivemos numa casa pequena durante muitos anos juntos, e o pai dela e a mãe dela não são meu pai e minha mãe. São dela, e os meus são meus. Então, podemos falar em realidade, uma realidade concreta, indiscutível e absoluta? Não, de forma alguma. E nem eu estou ficcionalizando e nem ela. Nenhum dos dois. Não, Só a que mesma frase que eles disseram. Sim, repercutiu nela de uma maneira que não repercutiu em mim. Então, simplesmente nós recortamos a realidade de maneira diferente. E organizamos essa realidade de maneira diferente, né? E o que eu faço na literatura é exatamente isso, de recortar e organizar. Podia ser recortado e organizado de outra maneira, seria outro livro, né? Seria outra visão de mundo, na verdade. E eu falei, ok, só que